Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Nós faremos a leitura de um trecho desta epístola que encontra-se no capítulo 12 de Hebreus. Nós faremos a leitura do texto que vai do versículo 1 até o versículo 15. E depois nós faremos uma exposição da mensagem importante que o Espírito de Deus traz através desse texto. A sua Bíblia deve ter um cabeçalho, embora isso não apareça, e nem mesmo a divisão por versículos não aparece no texto original. Mas deve estar escrito aí: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amado Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, uma semente inteiramente fiel e verdadeira. Palavra que foi um dia soprada pelo Teu Espírito Santo. Nós aqui, Senhor, estamos aqui de coração aberto para recebermos como boa terra. Em nós foi evangelho. Senhor, conceda-nos graça e misericórdia, para que a terra do nosso coração não seja aquela pedregosa, não seja aquela terra repleta de espinhos, e sobretudo, Senhor, não seja aquela terra da beira do caminho, que foi pisada pelos homens e arrancada para que não frutificasse. Senhor, dá-nos a iluminação do Teu Espírito, guia-nos nos caminhos da Tua verdade, para que, como o Senhor falou nesse texto, sejamos participantes da Tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos refletir sobre esse texto e o nome desta meditação é Na Escola de Deus. Aí vamos saber se nós estamos frequentando o curso nesta escola. Meus irmãos, o ensino da Palavra de Deus neste contexto aqui de Hebreus capítulo 12 é que Deus promove a santificação do seu povo, dos seus filhos. E que se nós, por um motivo ou outro, não correspondemos ao ensino da Palavra de Deus, e este ensino, então, vivido em nossa experiência diária, por orientação do Espírito Santo, então, se nós não somos responsivos ao trabalho das mãos de Deus, Deus então vai tratar conosco por meio da correção e da disciplina. Se somos o seu povo, e porque somos o povo de Deus, passamos então pelo tratamento disciplinar de Deus. E isto é um motivo de grande bênção na nossa vida. Então, esse texto aqui, eu asseguro que não há ninguém neste lugar que não esteja passando por esse tratamento de Deus.
que o texto aqui chama de correção. E o processo corretivo de Deus não implica em condenação, mas o processo corretivo de Deus é para que sejamos participantes da santidade do Senhor. Todos sabem que no Antigo Testamento havia um mandamento de Deus a respeito disso. E Deus dizia então: sede santos, porque eu sou santo. Há um princípio universal do processo reprodutivo, é que cada um se reproduz conforme a sua espécie. Nós encontramos isso na criação, ali no livro de Gênesis. Logo quando fomos regenerados, Deus então começa a produzir em nós as características de sua própria santidade. Amém? Ocorre, porém, que o ensino desta maravilhosa doutrina da santidade implica em dois tempos da santidade. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos posicionalmente santos, porque somos nascidos de Deus e somos filhos de um Deus santo, logo somos santos por posição de filhos. Herdamos a natureza espiritual de Deus, que nos é comunicada pelo Espírito Santo, que vem residir em nosso coração. Mas existe a santificação experimental, que é algo muito diferente de recebermos a santidade como uma posição. E a santidade experimental passa por muitos processos divinos durante a nossa vida. Então, o livro de Hebreus, de uma forma geral, é uma exposição da doutrina e dos propósitos da correção divina na vida do seu povo, a fim de conduzir este povo à santificação. O argumento principal do autor do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, saberemos um dia. Então, o seu argumento principal é que se experimentarmos este tratamento de Deus, estaremos dando uma prova de que somos filhos de Deus. Então, este é o argumento fundamental do texto. Outra coisa a que devemos considerar, a princípio, é que toda a correção divina, ela tem um lado negativo, um aspecto negativo, e ela tem também um aspecto positivo. O aspecto negativo é que a correção vai procurar coibir as tentações da carne, o fruto da carne, como nós vemos lá no livro de Gálatas. No capítulo 5 de Gálatas, há um texto muito importante que fala sobre as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a correção divina é para prevenir, é para nos prevenir, ela é preventiva. E ela é manifesta para coibir este lado sombrio da natureza humana, que nós chamamos de o lado adâmico de nossa natureza. Mas a correção divina tem um lado positivo, e que através da correção o Espírito Santo estimula o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, como Paulo diz aqui em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então isso aqui é o fruto do Espírito Santo. São fatores que formam o perfil do caráter de um filho de Deus. Então é a correção que trabalha de um lado para coibir a manifestação da carne e trabalha de outro para estimular o crescimento do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos que, por experiência, não há nada melhor do que a correção para desenvolver humildade. E sem correção, nos tornamos pessoas soberbas, ensimismadas, vaidosas. Então, o texto que nós lemos deixou muito claro que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E vimos então que o argumento principal do livro é que, se de boa vontade experimentamos o tratamento corretivo de Deus na nossa vida, estamos então dando um sinal de que somos de Deus. Agora, amada igreja, de que maneira esta correção divina se manifesta na nossa vida? Ela se manifesta no nosso dia a dia, nas circunstâncias comuns de nossa vida, nas nossas finanças, se manifesta nos nossos relacionamentos familiares, relacionamentos de profissionais. Estas circunstâncias podem trazer consigo decepções que enfrentamos com pessoas, traições, às vezes somos surpreendidos por elas. Estas circunstâncias podem se referir a enfermidades físicas, às vezes enfermidades prolongadas, muitas coisas que às vezes de maneiras erradas, as provações que Deus permite na nossa vida. Então,
o texto de Hebreus, capítulo 12, nos dá 3 maneiras erradas de nós reagirmos ao trabalho das mãos de Deus quando vem para nos corrigir. E a primeira maneira errada está no versículo 5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Nós podemos ignorantemente desprezar o trabalho das mãos de Deus quando vem para nos corrigir. A segunda maneira errada de reagir, 5. E não desmaieis quando por ele fores repreendidos. A palavra que nós vamos usar aqui é a palavra desânimo. Nós temos a tendência de, quando estamos atravessando um período corretivo nas mãos de Deus, nós temos a tendência de questionar a Deus. Se você não fez isso verbalmente, você pelo menos pensou: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes podemos até questionar algo inquestionável, que é a justiça de Deus. Nós não vamos fazer esta oração audivelmente, mas às vezes vamos perguntar: Senhor, será que isto é justo? Eu sou teu filho. E esta era a condição dos cristãos hebreus. E esta epístola então foi escrita porque eles estavam padecendo esta situação. Eram judeus convertidos a Jesus como Messias e agora estavam padecendo uma horrível perseguição. Eles estavam sendo expoliados dos seus bens. Eles estavam realmente sofrendo e eles estavam desanimados por causa das provações. Então estavam resistindo, de certa forma, ao processo corretivo. E a terceira reação errada está no versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então a amargura, meus irmãos, às vezes não entendemos o que Deus está fazendo e a nossa vida se torna amarga, porque nós não interpretamos que Deus está tratando com a nossa vida apenas para nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus está tratando conosco para promover santificação, e às vezes não compreendemos e ficamos amargos. E o que a Bíblia diz que a amargura, ela contamina. Uma pessoa amarga, ela vai passando aquela amargura para outras pessoas, e por isso o Espírito Santo diz que contamina. Logo, precisamos enfrentar as provas vindas de Deus da maneira correta. E aqui caberia uma pergunta, né? E qual é a maneira correta
enfrentarmos provações. Nós vamos nos deter exclusivamente no que o texto expõe. De maneira que aqui em Hebreus 12 nós temos duas maneiras corretas de responder a estas provações. Primeira, devemos nos comportar como filhos e não como bastardos. E a segunda maneira, devemos reconhecer o pecado e confessá-lo com honestidade. Então é isso que o Espírito Santo está nos ensinando aqui nesse texto. Vamos expor primeiramente a primeira forma de respondermos corretamente a um trabalho corretivo das mãos de Deus. Nos comportarmos como filhos. Agora deixa eu usar uma comparação. Todos nós que somos pais e que evidentemente fomos filhos um dia, sabemos de uma realidade prática. As crianças sempre encaram a correção de forma errada, sim ou não? A criança, ela se sente corrigida com excessiva severidade. Sempre a criança acha que a correção foi maior do que o delito que ela praticou. Segunda coisa, a criança corrigida considera que os seus pais foram injustos. A maior parte das vezes, elas acham que não mereciam tanto. Estou falando a verdade ou não, irmãos? É exatamente isso. Então, o que fazer? O que a palavra de Deus está nos orientando aqui? O segredo está no versículo 5. Aqui está dizendo: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Esta palavra exortação é uma palavra grega e que normalmente as igrejas usam esta palavra quando os crentes falam levei uma exortação. Geralmente dá um tom de que foi muito ruim. Mas exortação não é uma coisa ruim. A exortação, ela tem o sentido de encorajar, de confortar, de consolar, de estimular no bom caminho, de intimar, de chamar atenção. Logo, não é uma coisa ruim. E quem é que exorta? Aqui o Espírito Santo diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Onde vamos encontrar esta exortação que argumenta conosco como filhos? Nós vamos encontrá-la na palavra de Deus. Então, quando somos confrontados por um trabalho corretivo das mãos de Deus, nas circunstâncias naturais na nossa vida, se somos filhos, nós vamos procurar lembrar da exortação que argumenta conosco.
A palavra de Deus, meus irmãos, tem argumentações, ela nos persuade a andarmos no caminho reto. Então vamos perguntar: o que dizem as Escrituras a respeito desse problema que eu estou enfrentando? Porque as Escrituras vão apresentar razões, as Escrituras vão nos persuadir a mudar de caminho, a mudar de atitude. E o grande argumento da Bíblia Sagrada é este: é Deus quem está fazendo. E está fazendo porque somos filhos dele. Portanto, ele está trabalhando dentro dos relacionamentos de sua família. É claro que às vezes ele usa alguns métodos que nós ignoramos, que nós não entendemos, mas nós precisamos ter a convicção de que é o Senhor que está trabalhando. Mas aqui quero fazer também um parênteses. Muito do que nós passamos de adversidades podem ter por trás as mãos de Deus. Mas isso não é uma afirmação absoluta. Às vezes nós estamos colhendo coisas que nós semeamos. Existe um ditado popular aqui no Brasil que nós ouvimos com frequência. As pessoas dizem: aqui se faz, aqui se paga. A Bíblia estabelece claramente no Antigo e no Novo Testamento que há uma lei da semeadura e da colheita. Eu não sei se você já viveu muito ou pouco, mas se você viveu bastante, você já deve ter compreendido que esta lei, ela funciona com exatidão matemática. Algum tempo atrás eu estava atendendo um casal e este casal me procurou com um problema muito grave e eu falei: venham para cá, vou atendê-los. Não é ninguém que esteja aqui, vou adiantar. E aí, aquele irmão bombasticamente falou na frente da esposa: eu estou aqui porque eu quero confessar, eu te traí, eu adulterei. E surpreendentemente, meus irmãos, imediatamente a esposa lhe respondeu: eu estou aqui porque você me trouxe aqui, mas já que você me traiu, eu quero te dizer, eu te traí também. Meus irmãos, eu estava ali ouvindo aquela história, né? Até então eu não havia falado nada. Os dois foram impactados ali por aquela situação terrível da infidelidade, e os dois começaram a chorar, e choraram muito, porque eu creio que nenhum nem outro esperava, e choraram muito. Sala de pastor é o lugar da choradeira. Se tivesse contado, na minha sala já devem ter chorado muitos litros de lágrimas. E aí aquele casal chorou bastante, e daí eu comecei a aconselhá-los, a orar com ele,
E louvado seja Deus, eles se endireitaram, estão firmes com Deus, seguindo a Deus, eles e a sua família. Eles têm uma bela família e eles se reconciliaram, receberam a correção e frutificaram. Mas, meus irmãos, eu citei o exemplo apenas para que você tenha certeza que aquele ditado que dizem por aí é correto. É aqui que se faz e é aqui que se paga. Então tome muito cuidado quando você semear, porque inevitavelmente você vai colher também. Então eu disse que ia abrir um parênteses, ainda estou no parênteses. Estamos derivando um pouquinho fora do texto e já vamos voltar para o texto. Às vezes não é Deus que está trabalhando na nossa vida. Às vezes estamos fazendo uma colheitazinha de coisas que nós plantamos lá atrás e vão colher. Mas muitas vezes, muitas adversidades pelas quais passamos, é Deus que está nos corrigindo, não é? Tem um livro de um escritor americano chamado Bob Mumford, e ele estava se consagrando a Deus e orando muito para que Deus o quebrantasse, que Deus o fizesse humilde. E então ele teve uma visão, e ele teve uma visão daquele enorme trator que as prefeituras usam para nivelar as estradas, né? Uma patrol, que normalmente, incorretamente, as pessoas chamam de patrola. E ele teve a visão daquela patrola, e a patrola vinha diretamente para cima dele. E ele então, naquela visão, ele disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Até que ele viu, era o Espírito Santo de Deus quem dirigia a patrola, pois ele pediu quebrantamento e Deus estava enviando o instrumento para fazê-lo humilde. E era exatamente para fazer o seu ego em pedacinhos. É isso que nós chamamos de quebrantamento, e que é tão essencial para Deus produzir uma pessoa humilde. Aqui eu quero voltar com vocês para o texto, deixando as colheitas de lado. Vamos olhar para o trabalho corretivo das mãos de Deus, quando Ele está trabalhando nas nossas vidas, como o oleiro que está trabalhando o barro ali na roda para fazer um vaso novo. Deus está fazendo o seu trabalho para o nosso bem. Deus não está querendo nos destruir. Somos seus filhos, somos amados por Ele. Deus está nos trabalhando para o nosso bem. Então nós deveríamos ter muita segurança ao lermos as Escrituras, ao estudarmos as Escrituras Sagradas. E a segurança é essa: Deus está por trás disso. Eu vou confiar. Deus vai me dirigir a um porto seguro, ainda que esteja doendo. Versículo 11: e na verdade toda correção ao presente de gozo, senão de tristeza. Não é divertido ser corrigido por Deus, é doloroso, mas depois produz um fruto pacífico, exercitados por ela. Exercitados por quem? Pela
correção divina, pelo trabalho das mãos de Deus. Então agora não nos parece agradável, nos traz um motivo de tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso quer dizer, há um ganho na formação do caráter. Saímos desta prova mais parecidos com Jesus. Então este versículo 11 nos fala sobre aqueles filhos de Deus que se submetem ao tratamento de Deus. Essa palavra aqui é muito importante no texto, aqui que diz sobre ser exercitado, nos exercitados pela correção. Eu quero explicar um pouquinho sobre esta palavra, porque o texto original grego tem uma ênfase muito mais forte do que aparece no texto em português. Então, a etimologia desse verbo exercitar deriva da palavra que é usada também para ginásio. E tanto ginásio como exercitar deriva da palavra grega gímenos, que quer dizer ser completamente desnudado. Aqueles que já estudaram botânica, tiveram que estudar as plantas que têm a semente nua, que são chamadas gimnosperma, sementes nuas. Existem aquelas plantas que são angiospermas, que têm a semente envolvida por uma cápsula maravilhosa, que para nós são os frutos, a polpa dos frutos, mas lá dentro está a semente. Mas existem plantas que têm uma semente nua, gimnospermas. Então esta palavra significa estar completamente desnudo, E os ginásios de treinamento dos gregos, e dizem que os gregos se exercitavam com o corpo completamente nu, e ali eles exercitavam o físico, ali eles treinavam os combates, as artes militares, E aqui o autor de Hebreus está usando esta palavra. E no comecinho do texto, meus irmãos, ele diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então é como se nós fôssemos para a escola de Deus, para o ginásio de Deus, e ali nós temos que nos desembaraçar, ali nós temos que nos desnudar diante da presença de Deus, para que Deus então, nos examinando, Ele saiba onde que estão as nossas fraquezas, onde estão as assimetrias do nosso caráter, onde estão os problemas do nosso temperamento, onde estão as raízes de amargura da nossa alma. Então, deixando todo embaraço, deixando todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Por isso o título desta mensagem é a Escola de Deus. A Escola de Deus, por assim dizer, usando a acepção da palavra grega, é um ginásio. Deus, então, quando nos chama e nos concede o perdão de pecados e a presença do Espírito Santo de Deus, e temos então uma aliança com Deus,
Deus então nos desnuda de tudo aquilo que é negativo, Ele nos examina para que possa nos santificar, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Então, quando você tem uma diversidade, a partir de hoje, lembre-se, Hebreus 12, pense assim: Senhor, estou no teu ginásio, estou aqui para ser treinado, estou aqui para ser moldado, para ser santo, como o teu filho Jesus é santo. Não comece a dizer: Deus, por que isso aconteceu comigo? Pense onde foi que você se desviou das Escrituras, porque o versículo 5 diz assim: os crentes hebreus estavam com esse problema, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. É como se Deus estivesse dizendo: você se esqueceu da minha palavra, você se esqueceu da minha profecia, você se esqueceu da aliança que eu firmei contigo. Esse livro de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam se esquecendo. Elas estavam sendo dominadas pela adversidade e estavam perdendo a perspectiva da oportunidade de serem moldados na imagem e semelhança de Deus, de serem moldados em seu caráter. O Salmo 119 é um salmo muito precioso, e nele há um versículo que diz assim, uma oração do salmista: foi-me bom ter sido afligido. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, quando vier a aflição, a adversidade e a correção, pergunte para o Espírito do nosso Deus: onde foi que você se desviou da exortação da palavra de Deus? Onde foi que você se esquivou da orientação de Deus? Aqui eu faço um comentário. Esta palavra é para filhos de Deus que leem a Bíblia. Eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, se você não lê a Bíblia, você está negligenciando um dos principais instrumentos de Deus para moldar a tua vida como um vitorioso, como uma vitoriosa. Você não pode viver para catar as migalhas que caem da mesa dos outros. Você tem um pão quentinho da palavra viva de Deus para se alimentar todos os dias. Então não permita que a palavra de Deus caia no seu sistema de prioridades a cada dia. Que a palavra de Deus esteja à testa de todo o teu sistema de prioridades. Então estamos falando qual é a maneira correta de reagirmos ao tratamento de Deus. Já vimos quais são as maneiras incorretas. E das maneiras corretas, a primeira, devemos nos comportar como filhos. Segunda e última, pelo menos nos revela, devemos reconhecer o pecado e confessá-lo com honestidade. Deus jamais vai permitir que um filho dele
seja afligido, se não houver um motivo. Então, arrependimento é uma parte importante dos nossos exercícios espirituais. Nós podemos dizer que assim como um atleta exercita os seus músculos para se tornar mais forte, o arrependimento exercita o nosso coração, o nosso caráter, para nos tornarmos mais santos. É evidente que eu não estou me referindo àquele arrependimento que tivemos para nascer de novo. Eu estou me referindo ao arrependimento que devemos nutrir diariamente no nosso relacionamento com Deus. Então, queria verificar uma coisa aqui no versículo 12. Vamos ao versículo 12. Está nos falando de exercícios positivos, que são aqueles que visam trabalhar o nosso caráter. Pelo que também de versículo 12 de Hebreus 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, joelhos desconjuntados. Você lendo a princípio dá a entender que este versículo está fora do contexto, mas ele não está. Quantos sabem que nós tendemos a proteger as nossas áreas doloridas? Por exemplo, o ano passado eu tive uma fratura num osso da mão e fiquei 2 meses imobilizado, com a mão imobilizada, e depois tive que gastar 4 meses suportando dores terríveis para poder recuperar os movimentos. E foram 4 meses de fisioterapia para recuperar os movimentos, para que eu pudesse voltar a fazer o que fazia antes. Foi muito bom quando eu pude pegar o violão e tocar novamente, quando eu pude pegar a caneta e escrever novamente, quando eu pude sentar no piano e tocar novamente. Mas eu precisei enfrentar uma disciplina para recuperar os movimentos. Então, o versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja curado. E Deus está dizendo, então, sejam firmes, eretos, sejam senhores e não escravos do corpo. Deus está dizendo, não fique protegendo a área dolorida, eu quero curá-los. Então, mesmo que nós fazemos fisicamente para recuperar o movimento que foi perdido em um membro, nós fazemos espiritualmente. Então, esse versículo 12 é como se Deus passasse por você e dissesse: mexa-se, prossiga, vá em frente, está doendo, mas continue caminhando. Este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o Senhor.
prossiga. Veja, o Espírito Santo volta ao tema da santificação. Deus me corrige, Deus te corrige, para que sejamos participantes de sua santidade. E aqui eu quero fazer um comentário sobre uma palavra que está aqui: segui a paz com todos. A tradução portuguesa não revela a intensidade da palavra que está no texto grego. A tradução mais correta seria perseguir a paz com todas e a santificação. Outra palavra, casse, lute por isso. Então estes são os exercícios positivos que Deus usa em seu ginásio. E por meio destes exercícios da escola de Deus, somos santificados, nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Então, para que passamos por tantas aflições? Porque somos filhos de Deus e Deus está moldando as nossas vidas. Isso deveria trazer para nós um grande conforto, grande consolação. Uma vez eu ouvi um irmão dizer uma frase, ele dizia assim: é melhor estarmos apertados nas mãos de Deus do que folgados nas mãos do diabo. Prefira ser apertado, mas que você possa dizer: eu estou nas mãos do meu Deus. E eu prefiro estar aqui sofrendo aperto do que a folga que o diabo poderia estar me dando. Amém, igreja? Eu sei que muitos aqui podem estar passando por momentos difíceis. Eu sei que muitos têm passado momentos difíceis. E esta palavra não tem vindo para condenar, mas para consolar. Consolar na Bíblia quer dizer dar forças para ficar de pé. É isso que Deus está dizendo. Levante as mãos, continue caminhando, mesmo que você esteja trôpego, cansado, com os joelhos desconjuntados. Prossiga, mexa-se, não pare. Eu termino esta reflexão com Romanos, capítulo 8, enquanto o Ministério de Louvor volta a esta plataforma. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quase nada precisa ser dito além de Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos guia em todas as verdades deste livro. Agora, Senhor, desperta o coração deste povo para buscar em Tua palavra a exortação de Tua palavra, o encorajamento, a revelação da verdade. Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito, Tu és um guia seguro, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Senhor, eu intercedo agora pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas, que neste momento estão passando por provas, ó Pai, e que o caráter deles e que a aliança que eles têm contigo está sendo posta à prova, Senhor. Vem em socorro deles, que eles possam dizer: eu estou nas mãos de Deus, e nada poderá me separar do Teu amor, o Altíssimo, o Teu amor que se revelou a mim através de Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, muda a caminhada dos Teus filhos, apruma, Senhor, os passos dos Teus filhos, traz a Tua cura, Senhor. Levanta, Senhor, neste lugar um exército de discípulos, ó Pai, que estejam atentos à voz do Teu Espírito através de Tua palavra, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos nos colocar de pé, amada igreja. Glória a Jesus. Eu vou impetrar a bênção do Senhor sobre a igreja e depois nós vamos adorar a Deus com um cântico. E eu queria lembrá-los: se acaso a tua tribulação estiver muito grande, e se você quiser depois deste cântico vir até aqui, nós estaremos aqui para interceder por você. Estaremos aqui para juntarmos a nossa fé, a nossa confiança de que tudo isso que Deus disse vai se tornar realidade em sua vida. Ou então não foi Deus quem disse. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, cobre a Tua amada igreja com a Tua bênção, com a Tua sombra, ó Deus onipotente. Livra aqueles que são Teus, ó Pai, neste tempo de tribulação que assola a face da terra, Senhor. Guarda como a menina dos Teus olhos aqueles a quem o sangue precioso de Jesus comprou na cruz do Calvário para serem santos, para serem Teus nesta terra. E
sobre estes nós trazemos a tua bênção, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua amada igreja, sobre o teu Israel, sobre o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.